Bom dia, sétimo ano. Nós vamos estudar filosofia, ok? Vocês já estão aí com o livro de vocês na mão? Nós já iniciamos, né, o capítulo 11, ok? E vamos dar continuidade hoje nessa videoaula no capítulo 11 de vocês. Não, é o seguinte, estou procurando minha caneta aqui. Tá, achei ela aqui. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, capítulo 11, e nós vamos para as páginas... Vamos lá? Todos abrindo aí o livro para a gente começar a estudar um pouco de filosofia. Eu comecei a ler na última videoaula passada o capítulo 11 com o título de Igualdade. E li algumas coisas aí para vocês, ok? E também li para vocês aquela historinha da problematização daquele menino chamado Juliano, que brigava na escola, encrencava com todo mundo, fazia bullying, e que de repente, né, ele dormiu e aí no sonho dele, uma hora ele era uma menina, uma hora ele era um cego, uma hora ele era o negro, e no sonho dele ele recebia essa discriminação das outras pessoas, né, dos outros colegas da escola, e ele mudou realmente a atitude dele depois de tudo isso, ok? Então aqui, na página 56, a parte de investigação. Eu vou estar lendo aqui e vou estar explicando as coisas aqui para vocês, ainda falando sobre essa questão de igualdade, né? Tá aqui, ó. Investigação. Página 56. Olha só. A discussão sobre igualdade coloca o ser humano frente ao problema da desigualdade social, tá? Tão presente na sociedade contemporânea. Realmente, a desigualdade social a gente vê em praticamente quase todo mundo. Em quase todos os países há desigualdade social, tá? A reflexão sobre a desigualdade data do século XVIII, né? O filósofo Jean-Jacques Rousseau, estimulado pelo concurso da Academia de Dijon, cujo tema era a origem, né, da desigualdade entre os homens, elaborou uma das suas mais importantes obras, né, que chamava Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Então esse filósofo Rousseau começou a estudar sobre as desigualdades, né, sociais. E aí ele escreveu esse livro, com esse título bem comprido aí. Por meio de uma história hipotética, né, Rousseau explica o surgimento dessa desigualdade e a diferencia entre o natural e o não natural. Olha só, vamos ver o que ele fala aqui. A frase, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Sintetiza o pensamento desenvolvido em sua obra. Para ele, para Rousseau, que nós estamos falando sobre Rousseau, havia uma diferença entre o homem selvagem e o homem civil. Então, ele classificou o homem como o homem selvagem e o homem civil, tá? Olha só, quem que era o homem selvagem? O homem selvagem tendia a ser bom, porque não tinha todas as facilidades do progresso e a sua vida era consequência da sobrevivência e da sua coletividade, tá? Com o aparecimento das sociedades modernas, o ser humano começou a inventar objetos desnecessários e passou a aproveitar-se de vários outros de sua espécie. Portanto, existe uma desigualdade natural ou física, né, que é estabelecida para a natureza, como a idade, a saúde, as forças do corpo e as qualidades do espírito, tá? Então, Rousseau, ele começou a estudar, né, da onde que surgiu essas desigualdades sociais. Mas a gente sabe que a desigualdade social sempre teve muitos e muitos séculos, né? Sempre teve os mais abastados, os melhores, assim, classificados economicamente, que tinham poder, que tinham cargo, e os servos, né? Sempre houve, de uma certa maneira. Se a gente for ver a história da Bíblia, né? A história de Moisés, de todos eles ali na Bíblia, todos eles tinham servos, então realmente existia uma diferença, né? Já aqueles que comandavam e os servos, né?
Então já tinha essa diferença, né? E quando o Rousseau fala desse homem selvagem, é aquele homem que é bom, é honesto, é decente, né? Não tem todas as facilidades do progresso, e a sua vida era consequência de uma sobrevivência da sua coletividade, né? Aquele homem que trabalha, é honesto, é decente, é, vive em comunidade, se ajudam, certo? Mais ou menos isso. Quando eu leio sobre esse homem selvagem, me faz lembrar a grande família do Alasca, né? Porque eles se ajudam o tempo inteiro, eles têm que construir tudo junto, um tem que ajudar o outro, porque senão não sai nada. Então tem programas na televisão sobre esse pessoal que mora no Alasca, mora em outros lugares, que eles precisam se ajudar uns aos outros, né? E eles não têm toda essa modernidade. Então existe mais simplicidade, né? Dentro deles. Aí quando a gente fala do homem civil, é o homem da cidade, o homem que tá com essas modernidades, tudo aí bombando, tá nas mídias, ok? E aqui fala assim, você começou a inventar desnecessário, passou a aproveitar-se de vários outros de sua espécie. A gente sabe que muitas pessoas, para conseguir as coisas, não se preocupam uns com os outros. Se tiver que passar por cima de alguém, vai passar para conseguir um cargo melhor, para conseguir um emprego melhor, sabe? Existe muita falta de respeito, muita falta de consideração. E aí a gente pode dizer que é o homem civil. Então, vamos lá. Aí aqui fala assim, leia a seguir alguns trechos dessa obra do Rousseau. Geralmente essas obras e essas histórias, né, tem assim um conteúdo um pouco difícil para ser entendido. Como o título do capítulo 11 está falando de desigualdade, por isso que nós estamos nesse tema, tá? Lógico, hoje há grande desigualdade realmente no mundo. Né? Em vários países do mundo há grande desigualdade social mesmo. Então, olha o trecho do livro dele, fala assim: o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tampando os buracos, tivesse gritado ao seu semelhante: livrai-vos de escutar esse impostor, estareis perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Parece, porém, que as coisas já tinham chegado ao ponto de não mais poder ficar como estavam, porque essa ideia de propriedade, dependendo muito das ideias anteriores, que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano. Foi preciso fazer muitos progressos, adquirir muitas indústrias e luzes, transmiti-las e aumentá-las de idade em idade, antes de chegar a esse último termo do estado da natureza. Retomemos, pois, as coisas de mais alto e tratemos de reunir sobre um ponto de vista essa lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos na sua ordem mais natural, tá? Então, eu falo para vocês que essas linguagens desses filósofos é uma linguagem assim bem complicada, uma linguagem assim bem difícil, né? E aqui ele está falando que a sociedade realmente muda os homens, a sociedade realmente transforma as pessoas, né? E aí aqui ele ainda fala assim, olha só, o homem selvagem e o homem policiado diferem de tal modo no fundo do coração e nas inclinações que faz a felicidade suprema de um reduziria ao outro desespero. Que coisa, né? A gente pensa assim que hoje o homem civil, né, como fala, o homem policiado, esse homem que está totalmente envolvido com a mídia, com o consumo, com o dinheiro, né? Sempre em busca da felicidade através de bens materiais, ele se difere muito do homem selvagem, porque às vezes muitas coisas simples para o homem selvagem, né, fazem a pessoa forte, fazem uma pessoa decente, uma honesta, trabalhadora, né? Como ele falou assim, que situações às vezes do homem selvagem para esse homem civil policiado, que é o homem totalmente envolvido com a modernidade, seria um desespero. Porque se a gente for comparar o homem simples, o homem do campo, né? A diferença entre eles é muito grande mesmo. Olha só. Vou desligar o ar-condicionado aqui, tá gelado. E aí ele vem falando nesses livros dele sobre essa diferença desses dois tipos de homem, ok?
Ao contrário, o cidadão sempre ativo, agita-se, atormenta-se sem cessar para buscar ocupações ainda mais trabalhosas, trabalha até a morte, corre mesmo em sua direção para se pôr em estado de viver, ou renuncia à vida para adquirir a imortalidade. Faz a corte aos grandes que odeia e aos ricos que despreza. Aqui ele está falando da sociedade, um homem da sociedade, o homem que está aí, né, moderno, correndo atrás, trabalhando, todo consumista, todo voltado para a modernidade, para as mídias, né? Tá falando desse homem. Aí, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Que despreza, nada poupa para obter a honra de o servir, né? E existe hoje muitas pessoas que, tipo assim, né? Tem alguém mais importante que ele, mas está perto, a pessoa fica bajulando, fica paparicando, quer entrar no meio, quer fazer parte, né? Ser bem popular, ser bem ativo, aparecer, próprio do homem. Como ele fala que homem civil, homem policiado, né? E aí faz a corte aos grandes, odeia os ricos e despreza nada pouco para obter a honra de servir. Gaba-se orgulhosamente da sua baixeza e da sua proteção, e vaidoso de sua escravidão fala com desdém daqueles que não têm a honra de a partilhar. Entenderam? Então, assim, ele está falando aqui do homem civil, do homem policiado, aquele homem que está aí no mundo, que o que importa é precisa ter sucesso, precisa ter as coisas, corre atrás das coisas, tá bom? Interessante, né? E aqui também, aqui no texto, ele fala assim: mas para ver o fim de tantos cuidados seria preciso que as palavras poder e reputação tivessem um sentido em seu espírito, que aprendesse que há uma espécie de homens que conta para alguma coisa com olhares do resto do universo, que sabe ser feliz e contente consigo mesmo. Não precisa de tanta coisa, não precisa estar aí antenado na mídia, não precisa de tanto bens materiais, né? Então, que sabe ser feliz, esse é o homem, né? E contente consigo mesmo, com o testemunho de outro mais do que com o seu próprio. Então, assim, são aquela pessoa que valoriza muito as pessoas que estão ao seu redor, são pessoas que valorizam muito aquilo que tem, e tá bom, e tá feliz, e tá aí batalhando. Bom, vamos lá ver o que mais que fala aqui, né? Aqui tem um texto também, e aqui fala assim, ainda na página 56, está falando assim: os homens são maus, uma triste e contínua experiência dispensa a prova. Entretanto, o homem é naturalmente bom, creio havê-lo demonstrado, né? Naturalmente, ele está falando que o homem é bom, o Rousseau, né? Mas aí quando ele entra em contato com toda essa loucura da cidade, trabalho, estudo, faculdade, mídia, ele acaba se transformando em outro tipo de homem, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode falar assim. Aqui na página 57, vamos lá para a página 57. Que se pode pensar de um comércio em que a razão de cada particular lhe dita máximas diretamente contrárias àquelas que a razão pública prega ao corpo da sociedade e em que cada um tira os seus lucros da desgraça do outro. Aqui tá falando do comércio, né? Porque é tanta propaganda, é tanta coisa assim na nossa cabeça e você acha que você precisa daquelas coisas, você começa a comprar. É interessante como ele traz esse texto. É um texto difícil de ler, mas ele fala dessa exploração que existe, né? Através desse consumo que o comércio, as empresas fazem propaganda e você acha que você acaba precisando daquilo e isso vai te consumindo, você vai gastando dinheiro, né? É que não há talvez um homem abastado ao qual seus herdeiros ávidos e muitas vezes seus próprios filhos não desejem a morte secretamente. Nossa, que terrível isso, né? Ele está falando de homens abastados, de homens ricos, que muitas vezes os filhos não vê a hora do pai morrer para ficar com a herança. Nossa, que terrível isso, né? Não há um navio no mar cujo naufrágio não constituísse uma boa notícia para algum negociante. Que terrível, né? Um navio que naufraga é uma boa notícia para algum negociante, né? Porque quando o navio naufraga, alguém precisa ir lá trabalhar para tirar aquele navio de lá ou fazer algum trabalho, né?
Uma só casa que um devedor de má fé não quisesse ver queimada com todos os documentos. Um só povo que não se regozijasse ou se alegrasse, né, com os desastres dos vizinhos. Olha que coisa, né? É assim que tiramos vantagem do prejuízo dos nossos semelhantes e que a perda de um faz quase sempre a prosperidade de outro. Isso é bem sociedade. Isso é bem o jeito do homem hoje da sociedade, né? Existem homens bons na sociedade? Existem. Mesmo com toda essa mídia, com todo esse capitalismo, com todo esse dinheiro, em busca de dinheiro, em busca de sucesso, ainda existem homens, como o Rousseau fala, selvagens, né? Que é mais interior, é mais natural, ele não vai pisar em cima de ninguém, uma pessoa mais boa, mais decente, sempre agradecido com tudo que tem, não querendo cobiçar nada de ninguém, querendo conquistar as coisas de maneira mais honesta e decente, ok? Bom, vamos até aqui, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, gente.